Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica. Hoje um dia especial para o nosso ministério. Estamos realizando um grande batismo lá em Mairiporã, no Rio. Nossas igrejas enviaram seus candidatos para lá. E nesse momento estamos já iniciando lá o nosso batismo com os pastores que estão lá presentes, fazendo aquele trabalho. E nós estamos aqui para a nossa escola, amém? Nossa escola de todos os domingos, a partir das 9 horas. E aqui estamos. Quero agradecer você que vai estar comigo nesta aula. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Wesley, bem-vindo. Vamos lá começar o nosso trabalho. Louvamos o nome do Senhor. Hoje nós vamos terminar a segunda parte do capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 28, mas vamos estar orando, pedindo as bênçãos de Deus para você que está aí comigo, para vocês que estão no batismo agora, realizando aquele belo batismo lá em Mairiporã. Louvado é o nome do Senhor. Eu digo que a igreja se realiza ali no Rio, nos batismos. Alzileia Marques, a paz do Senhor, querida. Louvado é o nome do Senhor. Bem-vindo, um abraço do pastor Afonso. Agora eu vou dizer na nossa família que está aí, né? Elisete Maria, Camila, o pastor
Tiago, o pequeno Samuel, também o João Pedro, um abraço para vocês todos. Louvado é o nome do Senhor, e aqui estamos. Então, vamos orar para iniciarmos a nossa escola. Louvamos a Deus por esse dia, um dia especial para nós, e com certeza o Senhor, que nos abençoa sempre, estará conosco nos abençoando. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedestes, pelo grande culto que tivemos ontem lá no Jardim Miriam. Entrego nas tuas mãos, ó Pai Santo, todos os teus filhos que agora estão comigo nessa escola, aqueles que assistirão depois, ó Pai, através dos grupos, eu entrego nas tuas mãos os pedidos de oração que porventura alguém vai colocar precisando do teu socorro, Pai, como o nosso caderno de oração com todos os pedidos eu quero entregar nas tuas mãos. Te peço abençoa grandemente o nosso batismo que está acontecendo neste momento ali em Mairiporã, Pai, abençoa os pastores que lá estão, que eles sejam os teus instrumentos, e os candidatos que vão descer as águas, confirmando, ó Senhor, a sua convicção em te aceitar como Salvador e Senhor. Abençoe que tudo corra na tua direção e para a tua glória, Pai. Agora, todos que estão comigo neste momento, aqueles que vão entrar depois para assistir esta escola, também me capacita nessa ministração, Pai. Também os teus filhos que serão como a boa terra que recebe a boa semente, sejam grandemente abençoados. Se conosco, eu te peço, já agradecido, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, bem-vindos todos que aí estão. E nós vamos abrir a nossa escola, como sempre, louvando o Senhor com o 545 do Cantor Cristão. Amém? Abra o seu cantor aí. E vamos agora adorar o Senhor, pedindo a sua presença gloriosa neste momento tão maravilhoso. Aí está, né? O pastor Afonso está assistindo. Um abraço, meu companheiro. Deus abençoe. Os jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Bem-vindo, você que já está comigo. E estamos aqui para adorarmos o Senhor, não é? No estudo da sua palavra. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O nosso estudo de hoje, amados, está abordando exatamente, não é? Vai falar sobre Cristo é superior a Arão e a ordem levítica.
A ordem levítica foi quando foram criados os sacerdotes, onde um era escolhido como sumo sacerdote, aquele uma vez por ano entrava na presença de Deus, levando exatamente os pedidos, e enfim, isso acontecia uma vez. Mas todo o sacerdócio que durante todos os tempos foram criados, eles eram um tipo de Cristo, que é o sacerdote eterno, porque eles entravam na presença de Deus, levando os pedidos, as necessidades, enfim, e tinha que oferecer sacrifício por ele, como também por aqueles que tinham e precisavam do favor de Deus. Mas Jesus, o sumo sacerdote eterno, uma vez entrou, fez o sacrifício que ele mesmo se ofereceu como sacrifício, entra na presença de Deus, está lá agora intercedendo por nós. É isso que você hoje vai aprender. Amém? Mas deixa eu ler primeiro o texto. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler do 15 até o 28, que diz assim: e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outros sacerdotes, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, queridos? Então está aí, Jesus é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Ele não será substituído. Está lá do ladinho do Pai. Olha para você, olha para mim, intercede. A Bíblia diz que Satanás é o acusador, aquele que vai nos acusar. E Jesus é o nosso advogado, que está lá como nosso sacerdote, intercedendo por nós, não é? E graças a Deus temos um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que tem todo o poder nas suas mãos. Ele criou o céu, criou a terra, criou a criatura. Então veja o sumo sacerdote que nós temos hoje, lá do lado do Senhor. Ele não entra uma vez por ano, não. Ele está constantemente ao lado do Pai para interceder por nós. Vamos lá, eu quero aproveitar um pouco do professor Daniel Conejeiro. Ele dá uma palavra e eu quero aproveitar para abrir esse nosso estudo de hoje. Ele diz: o escritor de Hebreus afirma claramente essa condição em sua epístola. Cristo é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Glória a Deus. Seu sacerdócio não tem origem na ordem levítica, mas pertence a uma ordem superior.
Esse tema está presente na maior parte de conteúdo da carta aos Hebreus. A partir de Hebreus 4:14, o autor neotestamentário começa a fazer sua exposição sobre o sacerdócio de Cristo. Antes, ele já havia mostrado a superioridade do Senhor em relação a Moisés e Josué. Moisés é o servo fiel, mas Cristo é o filho fiel. Glória a Deus. Josué conduziu o povo à conquista de um repouso terreno e temporário, mas Cristo conduz seu povo a um repouso celestial e definitivo. Está lá em Hebreus 3:4. Então, no final do capítulo 4, o escritor bíblico indica pela primeira vez em sua carta o sacerdócio de Cristo. Está lá em Hebreus 4:14-16. Como mensageiro de Deus, Cristo é superior a Moisés e a Josué. E como sumo sacerdote, ele é superior a Arão e a ordem levítica. Está lá em Hebreus 4:14 até 5:10. Cristo superior a Arão. Nós estamos mostrando a grandeza do sumo sacerdote que nós temos. Amém, queridos? Arão era irmão de Moisés. Foi escolhido por Deus para que em sua descendência fosse estabelecido o sacerdócio levítico a Israel. Precisávamos de ter essa organização e tivemos, não é? E foi o primeiro entre os hebreus a ocupar a posição de sumo sacerdote. Está lá em Êxodo 39. Como tal, ele se tornou líder espiritual da nação. Saibam quem eram os sacerdotes. Mas Arão era um líder imperfeito e temporário. Como todo ser humano, ele transgrediu a lei de Deus. Antes mesmo de exercer o sacerdócio, toda a sua imperfeição pôde ser vista no episódio em que ele permitiu que o povo de Israel caísse na idolatria. Vocês vão se lembrar que ele foi tentado e acabou fazendo um bezerro de ouro, que foi aquela tragédia que se deu enquanto Moisés estava recebendo de Deus o decálogo, os mandamentos, que seria a base para que o povo caminhasse sob a direção de Deus, não é? Porque só desta maneira que nós temos uma caminhada perfeita. Cristo, por outro lado, é um líder perfeito e definitivo. Ele é o sumo sacerdote misericordioso que se compadece de nossas fraquezas. Mas, diferentemente de Arão, Cristo em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Glória a Deus. Está lá em Hebreus 4:15. Cristo é superior à ordem levítica. Na antiga aliança, os sacerdotes serviam como representantes que intermediavam o relacionamento entre Deus e o homem. Os sacerdotes da casa de Arão eram auxiliados pelos demais descendentes da tribo de Levi, geralmente chamados nas escrituras de levitas. Entenda quem eram os levitas. Então, a ordem levítica representava o povo diante de Deus. A principal atividade dos sacerdotes era oferecer sacrifícios de ação de graça e expiatórios pelo pecado do povo. Eles eram pessoas tomadas de entre o próprio povo para servir ao chamado do Senhor. Por isso, eles eram capazes de se identificar com as pessoas fracas, errantes e que representavam. Essa identificação se dava porque eles próprios eram falhos, pecadores e rodeados de fraqueza. Está aqui no capítulo 5 de Hebreus 1 e 2. Por esse motivo, os sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios expiatórios não apenas pelo povo, mas por si mesmos. Então eles tinham e precisavam de entrar na presença de Deus. É muito interessante porque eles entravam, eles tinham um sinhozinho que, conforme eles andavam lá dentro do lugar santo dos santos, onde ele podia entrar uma vez por ano, enquanto ele andava, ele se movimentava, eles ouviam de fora o movimento de que ele estava vivo. Porque se um sumo sacerdote entrasse na presença de Deus em estado de pecado, o que acontecia? Quando ele entrasse, ele era fulminado. Mas eles não podiam entrar para tirar. Por isso eles também entravam ali com a corda amarrada na cintura e a corda ficava lá fora. Se eles parassem de ouvir os sinos tocar, eles já puxavam porque eles tinham sido eliminados. Então veja
que tipo de sacerdote que eles tinham, bem diferente do nosso. Por esse motivo, os sacerdotes precisavam oferecer sacrifício expiatório, não apenas pelo povo, mas por si mesmos. Mas o sacerdócio de Cristo é superior à ordem levítica. Ele não se identifica com o seu povo por causa de falhas ou fraquezas, mas por causa do sofrimento que foi submetido. Está lá em Hebreus 5, do 7 ao 10. Os sacerdotes da antiga aliança também precisavam de expiação e de perdão. Está lá em 7:27 e 9:7, conforme Levítico 16:11. No entanto, Cristo é o sumo sacerdote imaculado. Ele não possui um único pecado sequer a ser expiado e nem uma única falha a ser perdoada. Olha que sacerdote nós temos. Glórias ao nosso Deus, não é? Então está aí. Também é verdade que nenhum homem poderia nomear-se como sacerdote. O sacerdócio levítico só poderia ser exercido conforme o chamado divino. Da mesma forma, Cristo tornou-se sumo sacerdote de seu povo por nomeação do Pai. Está lá em Hebreus 5, versos 5 e 6. Isso mostra tanto a legitimidade do sacerdócio de Cristo como sua subordinação. Mas essa verdade não indica uma inferioridade da divindade de Cristo. Esse ponto simplesmente se refere à economia da salvação. Cristo é identificado como servo no cumprimento do programa de redenção. Se olharmos a manifestação de Cristo, como está registrado lá no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e, achado na forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então ele mesmo se despiu da sua divindade, ao tomar a forma humana, a se tornar mortal. Imagine, o Criador da vida, aquele que deu a vida a tudo que existe no universo e no mundo, Criador de todas as coisas, tornou-se um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e tudo foi tentado, mas ali firme como uma rocha. Amém? Deixa eu continuar. Já na trindade ontológica não há qualquer hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo são da mesma essência e natureza, igualmente divinos, isto é, um Deus triuno. Um só Deus, mas são três pessoas. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Todos estão atuando na direção e na ajuda dos seus criados, dos seus servos, do seu povo. Eles estão assim trabalhando. Portanto, eles são iguais em poder, glória, honra e atributos. Quem é que é onisciente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que é onipotente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então imaginamos, onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aí com você que está me assistindo. Ele está aqui comigo. E nesses 510 milhões de quilômetros quadrados, que é o nosso globo terrestre, considerando a massa de água e a terra seca, com todos esses quase 7, 8 bilhões de habitantes, cada um de nós está na presença dele, porque a onipresença de Deus, ela é abrangente. Tão grande é a presença de Deus que olha a concha da minha mão. Todo este mundo, com todas as suas dimensões, todas essas populações, cabe assim na concha da mão do nosso Deus. E Ele que é o nosso sumo sacerdote, é Ele que está intercedendo por nós. E se Ele intercede por nós, nós temos alguém que ore pelo Gênesis, ore por vocês todos que estão comigo. Que coisa linda, né? Louvado é o nome do Senhor. E aí eu caminhei, eu levantar de manhã e disse assim, Jesus está orando por mim. E quando eu estou dormindo, Ele está orando. Por quê? Porque Ele não dormita, como está no Salmo 121. Deus não dormita, Ele é o guarda de Israel. É Ele que cuida de nós, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Você vai sair e os anjos já estão em teu derredor te guardando, te livrando de todo mal. Esse é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo
é superior a Arão e a ordem levítica. Por tudo que já foi dito, fica claro porque Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Ele é o Filho de Deus. E dentro da história da redenção, recebeu um sacerdócio muito exaltado por parte do Pai. Oh, irmãos, o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele não pertence à ordem levítica e nem mesmo da casa de Arão. Apesar de ter sido chamado por Deus, um dia Arão morreu e seu sacerdócio foi passado a outro. Seus sucessores também morreram e precisaram ser substituídos. Mas Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está lá em Hebreus 5, verso 6. Isso significa que ele pertence a uma ordem superior. Ele permanece vivo para todo sempre e o seu sacerdócio é eterno. Ele nunca vai ser mudado, mas nunca mesmo. Não pense você que um dia alguém vai tomar o lugar do Senhor. Não, Ele está lá, Ele está aqui, Ele está sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor e intercedendo por todos nós. Essa verdade representa um grande conforto para todos nós. Sabemos que temos em Cristo um representante que nunca morrerá, que nunca será substituído. Não corremos o risco de ter o nosso mediador ausente. Cristo não desampara o seu povo em um único instante. Aleluia para Jesus. Você entenda isso, Ele está do teu lado, Ele está presente. Sua obra é perfeita e não precisa de complementos. Ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício expiatório pelo pecado do seu povo, porque nada mais poderia satisfazer a justiça de Deus. Adão criou uma dívida para suas criaturas e Jesus foi lá e pagou o preço. Está lá em Romanos capítulo 5, 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, mas também por um homem entrou a justificação. 15, 22 de 1 Coríntios diz lá, em Adão todos morremos, mas em Jesus Cristo somos todos vivificados. A palavra vivificar é dar vida. Aleluia para Jesus. O sumo sacerdote da ordem levítica somente podia entrar no santo do santo terreno, isso apenas uma vez por ano. Mas Cristo é o sumo sacerdote que entrou no santo do santo celestial. Após cumprir a obra da redenção, ele penetrou os céus e assentou-se à direita de Deus. Agora, nesse instante que nós estamos aqui ministrando essa palavra, Ele está lá do lado do Pai. Ele olha para mim, Ele olha para você e olha para o Pai, não é? E ora para que eu possa pregar, para que eu tenha inspiração para pregar, para que eu tenha unção para pregar, e ora para que você seja uma terra fértil para receber essa instrução, para agradecer a Deus, porque você tem um Deus que é por você, e como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo é superior a Arão e a ordem levítica, é que hoje podemos nos achegar junto ao trono da graça. Está lá em Hebreus 4,16. Em qualquer momento, em qualquer instante, você pode chegar, falar com Deus. E Deus falar com você, você fazer um pedido a Deus e Ele te responder. Porque esse é o nosso Deus. Aleluia ao nome de Jesus. Mais de 1000 anos mais tarde, o autor de Hebreus citou, séculos depois de Melquisedeque, o salmista predisse que o Messias seria um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no Salmo 110, 4. Mais de 1000 anos mais tarde, o autor de Hebreus citou o salmista: Melquisedeque não foi sacerdote final, Arão também não foi. Cristo tornou-se um sacerdote perfeito e final. Glória a Deus por isso. Ele é aquele que nos permite segui-lo quando ele entra na presença de Deus, o Pai. Agora imagine vocês, querido, não é? Nós estamos assentados na glória com Cristo, não é? Estamos na presença de Deus através de Cristo, não é? Ali estamos, Ele está sentado, nós estamos assentados com Ele também. Agora vamos fazer uma reflexão, versículo por versículo.
para aproveitarmos e guardarmos no nosso coração todas essas instruções do capítulo 7 do livro de Hebreus, e nós terminamos hoje, né? Vamos lá, eu vou ler do 7, o 15 ao 17, esse é o comentário. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram vitais para a vida espiritual de Israel, mas eram imperfeitos e temporários. Somente um sacerdote poderia cumprir o plano de Deus. O escritor explica sobre este outro sacerdote que já veio. Ele é semelhante a Melquisedeque e tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como descrito lá no 7, que é o texto que nós estamos estudando. Essa parte foi estudada no domingo próximo passado, né, do 7, 1 a 10. Sendo da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo era tanto sacerdote como rei. Ele não se tornou um sacerdote pertencente à tribo de Levi, assim como Melquisedeque era um sacerdote gentio. Da mesma forma, Jesus não se encaixava no padrão hebraico. Como foi descrito no capítulo 7, 13 e 14, Jesus não nasceu na tribo de Levi, mas na tribo de Judá. Porém, ele tornou-se um sacerdote segundo a virtude da vida incorruptível, que não pode ser destruída, porque não há qualquer registro nas Escrituras sobre a morte de Melquisedeque. É como se ele nunca tivesse morrido. Esta é uma tipologia a respeito do Senhor Jesus. A morte não pôde dominá-lo. Ele morre, mas ressuscitou para nunca mais morrer. Como resultado, ele jamais cessará o seu ministério sacerdotal. Como ele se tornou homem, e ele se tornou homem para pagar a nossa culpa. Nós tínhamos uma dívida, foi contraída uma dívida com Deus. É tanto que todo aquele que rejeita Jesus como Salvador e Senhor, ele perde a condição ou a possibilidade do perdão, porque o perdão do homem está em Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a nossa justificação, ele é a nossa salvação. Enfim, ele é tudo que o homem precisa e necessita para voltar para Deus. Por isso que ele disse lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É Jesus, o assunto da sua pregação tem que ser Jesus. O assunto da sua justificação, salvação e santificação é Jesus. Só em Jesus que nós alcançamos essa força e essa graça. E ele está tão pertinho de nós, tão pertinho de você. Você precisa de alguma coisa? O que você está precisando hoje? Conversa com ele. A oração é para você ir ao Pai e pedir algo, não é? Essa é a base, esse é o motivo da oração. É orar, pedir: Senhor, o que você precisa? Fala com ele. Ele é o seu intercessor, como diz Paulo lá em Timóteo. Não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus. Não busque outros, ainda que a teologia humana, ainda que os homens, ainda que a religião encontre caminhos. Esqueça, não aceite. O caminho é Jesus, o nome é Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos e as pessoas são curadas. Em nome de Jesus é que o paralítico anda. Em nome de Jesus é que você tem as suas forças renovadas. Por isso que a Bíblia diz: revestivos do Senhor Jesus e da força do seu poder. Jesus está absolutamente qualificado como um sacerdote eternamente. Aquele que nunca morre tornou-se o sumo sacerdote final, e o seu sacrifício consertou para sempre a ruptura que o pecado humano criou. E Deus Todo-Poderoso e a humanidade pecador. Então ele veio tirar essa sentença que veio sobre o homem. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia, o nosso Senhor. Vamos lá agora para os versos 18 e 19. A lei tinha limitações. Se a lei tivesse sido o caminho perfeito para Deus, todas as pessoas teriam podido entrar no Santo do Santo de Deus. Da maneira como as situações haviam sido definidas, apenas o sumo sacerdote
podia entrar na presença de Deus apenas uma vez por ano. Mesmo assim, o sacrifício não podia expiar completamente o pecado, mas Deus já havia planejado um modo melhor. O precedente mandamento abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Não havia nada inerentemente errado com o sistema, porque o próprio Senhor Deus o havia criado. A finalidade desse sistema era prefigurar o que Deus faria através do seu Filho. Era um protótipo. Era assim, quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, e um animal foi sacrificado, um cordeiro foi sacrificado, e a sua pele cobriu a nudez do homem, porque a nudez simboliza exatamente o pecado do homem. Então, como é que Deus resolveu prototipicamente ali? Ele pegou um animal, e aquele animal já simbolizava o Cristo. Por isso que lá em Isaías 61:10 diz, né, nos vestiu de salvação. Como é que ele nos vestiu de salvação? Derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então, queridos, ali já era um protótipo, como o sacerdote era um protótipo do sumo sacerdote eterno, que é Jesus. Além disso, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Isto não significa, porém, que a lei não tivesse um propósito. A lei ensinava as consequências do pecado, está lá em Romanos 3:20 e 5:20, e direcionava as pessoas a Cristo, está lá em Gálatas 3:24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Os leitores precisavam perceber que uma melhor esperança tinha se tornado disponível, uma esperança que permitia que as pessoas se aproximassem de Deus. Não é? Através de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Havia um véu no templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Mas quando Jesus expiou as nossas culpas na cruz do Calvário, o que aconteceu com aquele véu? Ele foi rasgado de cima a baixo. O caminho está aberto. Agora, em nome de Jesus, qualquer criatura, homem, mulher, seja quem for, ele vai à presença de Deus. Ele consegue falar com Deus. Ele consegue a resposta de Deus para as suas necessidades. Então, está aí, né? Deus não precisava fazer um juramento, porque ele não pode mentir. Contudo, fazendo um juramento, o Senhor acrescentava a ênfase de que aquilo que ele disse seria definitivamente assim. Na questão normal do sacerdócio levítico, os homens eram constituídos com base na lei, mas não se deu com Jesus. Deus ordenou o sacerdócio de Jesus com um juramento. Está lá em Salmo 110:4. Jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Glória a Deus. Nenhum juramento similar, explícito, é mencionado no estabelecimento do sacerdócio de Arão. Está lá em Êxodo capítulo 28. A questão de Deus fazer um juramento que se soma ao poder de sua palavra sublinha o argumento de que Jesus é verdadeiramente superior de todas as maneiras, e ele é o Salvador. Este juramento enfatiza que de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. O nome Jesus enfatiza este ponto. O escritor não estava falando sobre Melquisedeque ou qualquer sumo sacerdote terreno, mas sobre o Filho de Deus, que está agora assentado à destra de Deus. Nesse momento que nós estamos pregando, ministrando para vocês, que vocês estão aí comigo, Ele, o Senhor, está lá do lado de Jesus. Oh, queridos, que maravilha! Você já pensou? Você ter o Filho de Deus, o Deus manifestado homem, o Deus com homem. Hoje Jesus está sentado do lado do Pai, num corpo igual ao meu, igual ao seu, só que glorificado. Queridos, é o que você e eu vamos ter. Se você morrer, ressuscita. Eu creio que eu não vou morrer, não é? Eu creio que eu vou subir no arrebatamento. Então
eu vou ser transformado. E eu posso dizer essa palavra baseado nas Escrituras, porque Paulo lá atrás ele disse: nós os que ficarmos vivos na vinda do Senhor seremos transformados. Ele pensou, eu também posso pensar, mas eu acredito que além de pensar, vou participar dessa glória. Um corpo igual de Jesus, incorruptível, imortal, glorificado, um corpo que passa, não precisa de alguém abrir a porta, porque a glória é tão grande, não é? É um corpo que tem a capacidade de estar aqui e de repente ir lá no céu. Vocês já imaginaram que glória tremenda? Não é? Jesus subiu, não é? Os anjos que vieram conversar com aqueles que assistiam a sua assunção ao céu, né? O que aconteceu com ele? Por que vocês estão espantados? Este Jesus que vocês estão vendo subir aí, como ele subiu, ele vai descer. Agora imagine, ele vai descer. Só que ele não desce sozinho, ele desce com a sua noiva, né? Com a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada e lá na eternidade, na glória, vai passar 7 anos, que é chamada as bodas do Cordeiro. Aleluia! Eu creio nisso, queridos. E depois, quando Jesus vier para socorrer os judeus, aí ele desce, é vindo o Senhor com seus santos. Glória a Deus! Aí já é para ele tomar posse, já é para ele colocar Satanás preso, né, por 1000 anos e governar este mundo com aquele governo perfeito. Eu vejo as pessoas que são, vamos ser violentadas, que perdem seus entes queridos, sai uma palavra e eu ouço isso sempre que estou assistindo o jornal: eu quero justiça, pois um governo de justiça vai ser colocado neste mundo. O próprio Senhor estará aqui governando e mostrará às criaturas que estarão aqui sem ainda conhecê-lo, porque passarão a conhecer nesses 1000 anos, né? Muitos conhecerão e verão, mas não o aceitarão como o Senhor. Que coisa terrível, não é? Portanto, ele é fiador de Deus. Pelo fato de Jesus viver eternamente, ele tem o melhor conserto e um conserto permanente. O historiador Joséfo estimava que 83 sumos sacerdotes serviram a Israel desde o primeiro sumo sacerdote Arão até a queda do segundo templo no ano 70 depois de Cristo. Cada um serviu o seu ofício e por fim morreu, mas Jesus permanece, aleluia, eternamente. Outra vez o escritor contrastou as muitas pessoas com aquele que é perfeito. Lá em Hebreus 1, capítulo 1, verso 1 a 3. Todo sumo sacerdote passaria o seu ofício para o seu sucessor. Cristo não. O seu sacerdócio é perpétuo. Só Jesus é qualificado para se tornar um sacerdote perpétuo para a raça humana. Eu já estou no verso 25. 2 temas retratam o ministério de Jesus para a comunidade de crentes. Vamos aprender? Primeiro, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. É em nome dele, é aceitando ele, é deixando que este livro seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Nós estamos vivendo dias onde as criaturas estão se afastando deste livro. Quando eu fazia missões no Piauí, fiz um trabalho lá. Hoje, graças a Deus, temos no Piauí um trabalho em Novo Santo Antônio, a 120 quilômetros de Teresina, que é a capital, e outro em Alto Longal, 80 quilômetros de Teresina. Temos lá hoje pastor Josezito, irmã Maria, sua esposa, pastor José Arnaldo, irmã Maria José. E hoje, graças a Deus, está lá o nosso pastor Adalto Luiz Borel, que é o presidente do Nordeste 1, fazendo esse trabalho de assistência e nós orando, sendo cooperadores deles. Mas eu estava fazendo esse trabalho e nesse trabalho tinha uma professora de biologia que também era vereadora e assistia na minha pregação e tal. Então ela disse assim: pastor, o senhor aceita tomar um café na minha casa? Eu falei, com certeza. E eu fui na casa dela. Ela tinha uma curiosidade, porque quando ela entrou para assistir o culto, ela viu as irmãs todas de véu. E ela me chamou só para fazer a seguinte pergunta. Ela pegou no cabelo e mexeu no cabelo e disse: pastor, para que véu?
por que vocês usam véu? E eu perguntei a ela, qual é a igreja que a senhora pertence? Eu sou católica apostólica romana. Eu falei, que bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora se lembra quando as igrejas católicas usavam o véu preto para as viúvas? Ela botou a mão e falou, pastor de Deus, como nós temos nos afastado da Bíblia. Eu falei, pois é, acontece que a nossa igreja, Restauração, ela tem como princípio voltar para a Bíblia, porque restauração quer dizer a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia. Ela ficou maravilhada. O que tem acontecido é isso, as pessoas se afastam do Senhor, vivem afastados do Senhor, vivem na escuridão, vivem na ignorância, vivem sem saber que há um Salvador. Mas os dois temas que retratam o ministério de Jesus, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ninguém pode acrescentar nada ao que Jesus fez para nos salvar. Os nossos pecados do passado, do presente e do futuro estão todos perdoados. Imagine, queridos, que maravilha! Não que vamos pecar porque estamos com os pecados perdoados, porque não esqueça do que está escrito lá em Hebreus 10, 26, que vai ser estudo mais para frente, mas está lá, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido a instrução, depois de estarmos esclarecidos, não resta sacrifício pelo pecado. Então, se você peca sabendo que está pecando e porque quer pecar e porque não quer largar essa maldição do pecado, porque o que separa o homem do Criador é o pecado, está lá em Isaías 59, versículo 2. Então você tem que fugir, você tem que buscar de Deus, mas mesmo fugindo e buscando você peca. Daí é que você pode ficar tranquilo, Jesus está com o Pai, a sua garantia é que nossos pecados estão perdoados e que temos acesso a Deus. Ele, por ele, em nome dele, é que você tem acesso a Deus. Daí a necessidade de você estar muito ligadinho com Jesus. Jesus tem que estar na sua vida. Jesus. Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Vamos ao segundo ponto. Jesus está vivendo sempre para interceder a Deus em favor dos crentes. Olha aí, é comum ao chamado crente 6 horas, O crente 6 horas, chega, irmão, vocês orem por mim, vocês orem por mim. Você tem um intercessor na presença de Deus, que é Jesus. Como nosso sumo sacerdote, Cristo é o nosso advogado e mediador entre nós e Deus. Seu propósito é interceder por aqueles que seguem a Deus. Ele cuida de nossos interesses, apresentando os nossos pedidos ao Pai. Faça o teu pedido, por isso que ele diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei. A necessidade desse nome está nas nossas intercessões. A presença contínua de Cristo no céu, como sacerdote rei, nos garante que os nossos pecados foram pagos, aleluia, e esquecidos. Está aqui em Miqueias 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces as transgressões remanescentes da sua herança? Tu, que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Oh, o amor de Deus, meu Pai! Há um tema que eu gosto muito de falar sobre ele, como Deus busca as suas criaturas. Primeiro, Deus busca as suas criaturas pelo seu grande amor. Deus amou o mundo. Depois, pela sua bondade, Deus é bom. Depois, pela sua misericórdia, como está lá em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de nos sermos consumidos. E quarto, pela sua longanimidade, está lá em 2 de Pedro 3:9, não é? O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. Você tem 4 chances: amor, bondade, misericórdia, longanimidade. Aproveite, não largue não, porque se você largar o amor de Deus, não aproveitar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, você vai enfrentar Deus na justiça de Deus.
E na justiça de Deus não há amor, não há bondade, não há misericórdia, porque é justiça. Aí só resta uma palavra: apartai-vos de mim. Coisa terrível. Mas enquanto você está vivo, você pode decidir: abrace o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele comprou esse direito para você, ele intercede por você. Deus olha para cada criatura e luta por ela. Daí a necessidade das missões, da necessidade da evangelização, da necessidade de você estar pregando o evangelho em tempo e fora do tempo. Você foi salvo com esta missão. Isso é que nós precisamos estar fazendo, está colocando nas pessoas. Vamos traz o pecador. Hoje nós estamos lá no Rio fazendo os nossos batismos, e que bênção! Eu estava conversando com a Elisete. Está aí, Elisete? Um beijão, querida. Oh, Deus abençoe essa vida aí, bênção de Deus. Estava conversando com ela, mostrei a minha foto do lado da Débora, uma mocinha que veio para a igreja. Ela entrou na igreja de calça comprida, pintada, com piercing no nariz, e a mocidade da nossa igreja era tão ativa que quando a viu na igreja, pegou ela e disse assim: vem, sobe conosco. Subiu aquela moça diferente delas, não é? E ficou lá no púlpito, cantou um domingo, outro domingo, depois não largou mais a igreja. De repente tirou o piercing, tirou a calça comprida, tirou tudo. Agora hoje desce as águas, não é? Faz parte. Trabalhe o pecador que entrar na tua igreja. Não olha ele com indiferença, não é? Com indiferença. Não é? Faz o seguinte: ore por ele, ajude ele. Faz como uma criança quando começa a nascer. Ela faz tudo errado. Quanta coisa uma criança faz. Mas você, com todo amor, com todo cuidado, vai cuidando dela até ela crescer e saber discernir as coisas. Precisamos amar o pecador, porque Deus o ama. Vem como você estiver e deixa que eu trabalhe na tua vida. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Com a nossa classe de catecúmenos, presidida pelo nosso pastor Reinaldo Ferreira, ele foi trabalhando, e ali ministrando, mostrando nas escrituras. Essas pessoas foram se limpando, foram tirando tudo que os identifica com o mundo, porque hoje tem muito crente identificado com o mundo, igualzinho o mundo. O que o mundo faz, eles fazem também, porque ele diz: Deus sabe da minha fraqueza. Mas Jesus veio buscar, ele veio salvar, ele veio libertar, ele quer dar uma visão do céu. É o que está em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, nós que são da terra, pensai nas coisas que são de cima. Agora vem a palavra mais forte: porque vocês já estão mortos, e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com ele. Glória. Irmãos, vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém vai poder fazer mais nada. Mas hoje podemos. Abra sua Bíblia, faz a sua pregação, faça evangelização, visita. E graças a Deus, o nosso Ministério de São Miguel Paulista tem uma mocidade dinâmica, uma mocidade que sai. Está lá, muitos jovens sendo batizados hoje, e a mocidade, a presidente da mocidade foi lá para o Rio, né, para assistir esse batismo. Irmãos, isso para mim é um conforto. Isso me dá uma alegria muito grande, porque eu vejo o reino de Deus, o corpo de Cristo ativo e funcionando, fazendo a obra do Pai. Eu confesso, para mim, eu digo que já estou pisando na eternidade, vendo a glória de Deus aqui na terra. Ontem fomos para o Miriam fazer um trabalho de congresso de união feminina lá domingo. Que glória, que presença de Deus. Cada louvor, o Senhor nos deu uma palavra muito maravilhosa também. E eu glorifico a Deus, que eu não posso dizer eu não, o Senhor. Mas o Senhor quer usar você, quer usar a mim, quer nos usar para fazer a obra dele. O que nós precisamos é dizer: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, envia-me a mim. Amém, queridos? Então aqui de novo, terá compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Acabou, esquece. Viva agora uma vida nova, mas deixa o pecador entrar. Não queira transformá-lo numa coisa que você levou anos para alcançar. Trabalhe ele, ame ele, ajude ele.
Oh, como é bom receber um abraço. Eu acho muito interessante que às vezes terminamos o culto e o Espírito Santo manda a gente abraçar muitas pessoas e, sobretudo, visitantes, pegar eles, levar, orar, levar o pastor para orar, desce os pastores para orar. Queridos, a igreja tem que ser o pronto-socorro espiritual do mundo. É esse o papel da igreja na terra. Para de ficar com diferenças, com dificuldades, olhando as pessoas com diferença. Esteja nas mãos do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Ele sabe fazer a obra. Amém? Vamos lá para o verso 26. Concluindo o pensamento iniciado no 7, 23 a 25, o escritor explicou outra vez que o sistema do Antigo Testamento foi substituído por um sacrifício pleno e final. Jesus, aleluia, é o sumo sacerdote que nos convinha, porque ele é, olha só os qualificativos de Jesus, santo, significando que Jesus não conhece pecado. Jesus cumpriu perfeitamente tudo o que Deus é e tudo o que Deus exigia em um sumo sacerdote que traria salvação para pessoas pecadoras. 2. Inocente, significando que ele não tem maldade e é completamente irrepreensível. Durante a sua vida terrena, mesmo quando enfrentou a tentação, Jesus permaneceu completamente obediente a Deus e completamente, aleluia, sem pecado. Está lá em Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É isso que o Senhor quer, encontrar um vaso preparado para que ele possa usar e realizar a obra dele. Vamos mais um ponto: imaculado, isto é, ele permanece puro mesmo quando lida com pessoas pecadoras em um mundo corrompido. Está lá escrito em 1 de Pedro 3 e 4, eu leio: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Está lá, daqui a pouquinho nós vamos tomar posse dela, separados dos pecadores, porque a vida sem pecado de Jesus os separa da criação pecadora, Contudo, foi somente através da sua separação e da sua pureza que ele pôde agir em nosso favor. Ele pôde derramar aquele sangue puro dele para me purificar, para te purificar dos teus pecados. Vamos lá, o outro tópico: feito mais sublime do que os céus. Ele é maior do que qualquer outro sumo sacerdote, porque ele representa as pessoas na própria sala do trono de Deus. Imagine, queridos, aonde Jesus está. Ali no trono da glória, no trono do Senhor Deus, no terceiro céu, no paraíso de Deus. Quem teve o privilégio de visitar lá foi Paulo, né? Fui ao terceiro céu. Ele disse que um homem, né? Mas depois ele se identifica. E vi coisas que não existe, o paraíso, o terceiro céu, morada de Deus, os nossos olhos e todos os instrumentos científicos que já foram inventados não consegue visualizar, mas você visualiza pela fé, não é? E em Jesus você está presente. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque sobre ele é afirmado: tu és sacerdote, né, para sempre. Então estão aqui esses textos que fazem essa conclusão e eu já estou concluindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. À medida que entendemos melhor o sistema sacrificial judaico, vemos que a morte de Jesus serviu como perfeita expiação pelos nossos pecados. A sua morte nos traz a vida eterna. Como seria insensível, frio,
e teimoso recusar o maior dom de Deus. Está aí. Jesus está batendo na porta das vidas, dos corações, e Ele faz isso através de você, através de mim, na mensagem, no testemunho, de uma vida no altar de Deus. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Como está este mundo? O mundo jaz no maligno, queridos. Está lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, mas mesmo assim Jesus está batendo as portas, A morte nos traz vida eterna. Como seria insensível recusar esse sacrifício? Aqui eu encerro. Os leitores originais seriam loucos se abandonasse o cristianismo e voltasse a um sistema que estava obsoleto. Porque este livro de Hebreus foi escrito exatamente para despertar os crentes da igreja primitiva. Muitos deles estavam voltando para o judaísmo e fechando os olhos para o cristianismo, para o único que salva. Queridos, assim eu encerro esse estudo e agora nós vamos chamar o hino 137. Um abraço a todos, um abraço a todos vocês. É uma alegria muito grande tê-los comigo. Depois vamos ter um outro auditório bem maior, através dos grupos, mas é muito bom ter vocês comigo. Deus abençoe a todos. Abre agora o seu cantor aí, no 137, do Cantor Cristão, e vamos louvar ao Senhor para encerrar esse momento dos estudos. Vamos lá, é o 137 do Cantor Cristão. Amém? Vamos adorar o Senhor. Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos bem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Nós estamos já encerrando a nossa escola. Agora eu queria conhecer os aniversariantes dessa semana. Você fez aniversário esta semana? Receba um abraço do pastor Gênio, pastor Welly, que é o nosso cooperador também, e de toda a equipe da escola bíblica online que nós preparamos para vocês. Deus te abençoe, te multiplique muitos anos de saúde. E agora vamos ao versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar? Como é que diz esse salmo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, multiplique esses anos, sobretudo na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Hoje nós temos às 16 horas a nossa escola bíblica presencial, vou estar ali, e depois o nosso culto. Hoje é o dia de nós levantarmos oferta para o sítio. Estamos lá na obra do sítio, com a graça de Deus e todas as igrejas do ministério. Hoje estaremos também recepcionando os novos membros que nesse momento estão sendo batizados, e logo mais serão recebidas, as irmãs receberão o véu e os irmãos receberão um bem-vindo, começar agora uma vida com membros do corpo de Cristo. Então são todos bem-vindos. Nós temos o clamor do meio-dia, não perca, é um bênção, e o clamor das 18 horas. Mas a partir das 18 horas nós temos também o nosso culto público na nossa sede. Começamos com o momento doutrinário com o pastor Reinaldo e depois a mensagem que será uma palavra para o povo de Deus. Amém, queridos? Deus vos abençoe, uma semana muito abençoada. Um abraço do pastor Gênesis a vocês todos que estão aí comigo.
Que Deus abençoe e estaremos juntos sempre. Daqui a pouco vamos estar juntos na presença de Deus, pessoalmente, e diz a Bíblia, né? E conheceremos como somos conhecidos. Imagine, né? Que glória será. Vale a pena esperar mais um pouquinho e lutar. O Senhor está voltando e nós estaremos com Ele na glória para sempre. Meu abraço e vamos orar. Obrigado, Pai Celeste, por essa escola, por todos esses queridos irmãos que estão comigo aqui, por aqueles que vão estar assistindo através dos grupos também. Quero entregar nas tuas mãos. Te agradeço pelo batismo que estamos realizando agora lá no Rio, ser com os candidatos, ser com os pastores, ser com, enfim, todo o trabalho da tua igreja e do Ministério de São Miguel Paulista e da tua igreja na obra e da tua igreja na terra como um todo. Eu te apresento e te peço abençoar, Pai. Fica conosco, os aniversariantes, que eles possam ter alegria hoje, sempre, de estar na tua presença e ser abençoados pelo Pai Celeste. Fica conosco. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tu